Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. Meu nome é Thiago e falo daqui de Porto Alegre. E no vídeo de hoje nós vamos comentar 8 motivos para sermos monarquistas. Eu poderia trazer muito mais, 100 motivos, 200 motivos, contar todos os acontecimentos que favorecem a monarquia no Brasil, porém, para o vídeo não ser muito longo, eu vou trazer apenas 8. Vamos começar. Número 1. A monarquia é mais democrática. Esse é um dos principais motivos de nós defendermos a causa monárquica. Por que a monarquia é mais democrática? Porque a monarquia é uma forma de governo que dá importância à voz da população e não os anseios dos políticos em primeiro lugar. Ela dá importância à voz do povo como um todo. Então, uma vez que, respeitando a vontade popular, o imperador que representa a união do país, ele torna o país mais democrático. Então, por isso que a monarquia é a forma de governo mais democrática do que a república. Número 2, ela é mais barata. Né? A monarquia é mais barata. E realmente, assim como toda forma de governo, a monarquia ela tem um custo necessário aos cofres públicos. Todas as monarquias elas geram custo. Porém, como nós podemos ver, como eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores, a monarquia ela é mais barata. Ela não é uma forma de governo que vai viver de dinheiro público, sugando os cofres públicos por nada, que nem, por exemplo, os políticos que têm privilégios, diversos privilégios às custas do povo, de dinheiro público. Inclusive, Dom Pedro II sempre dizia que gastos desnecessários são furto à nação, e a família imperial não vai viver de gastos desnecessários às custas do povo. E isso é importante a gente saber. Então, a forma de governo mais barata para o Brasil é a monarquia constitucional. Número 3. Ela é mais duradoura, ou seja, o monarca ele se preocupa com as próximas gerações e não com as próximas eleições. Por isso que os projetos em que são colocados em prática por parte da monarquia, eles são muito mais duradouros, porque o monarca, o sucessor do trono, ele vai dar continuidade ao que o seu pai fez antes. Então, já o que acontece na República? Quando o presidente assume, ele monta os seus projetos durante 4 anos, chega outro presidente e desfaz tudo o que ele fez. Por isso que os projetos da República não têm uma estabilidade. Por isso que na monarquia, os projetos são muito mais duradouros. Então, número 4, estabilidade política. Com a monarquia, nós temos um poder que garante a estabilidade dos demais poderes políticos. Ou seja, o poder moderador que cabe ao imperador exercer, ele é responsável por garantir a estabilidade política do país, para ele fiscalizar os demais poderes políticos. Então, por isso que na monarquia há estabilidade política, coisa que nós não vemos na República Brasileira há 130 anos. Número 5, união do país. Atualmente nós vemos que o país está dividido entre classes sociais, entre maioria e minoria, e também está dividido em questão da esquerda e da direita, né? Que o povo está totalmente dividido e um não consegue se harmonizar com o outro. É o que a gente tem visto. Só que a monarquia é uma forma de governo que ela promove a união do país. A união do país, inclusive o imperador, ele é o símbolo máximo que representa a união do país. Isso é um dos grandes motivos de nós apoiar a monarquia, porque nós queremos uma forma de governo justa, democrática, em que realmente se preocupe com a população. Número 6, mais reconhecimento. O Brasil é uma república, né, no meio de tantas outras repúblicas aqui na América Latina, na América do Sul, e a grande maioria desses países são países de terceiro mundo, assim como o Brasil é considerado. Porém, o Brasil, sendo o único império das Américas, uma vez que ele vai se destacar sempre. Ou seja, o fato de nós deixarmos de ser uma república federativa passar a ser um império, o Império do Brasil, nosso país vai ganhar muito mais reconhecimento da mídia internacional e vamos de vez caminhar rumo ao país de primeiro mundo. Número 7, mais eficiente, ou seja, leis que favorecem o povo. O que nós temos visto, por exemplo, na Constituição, que está previsto
foro privilegiado para os políticos. Então, o que nós temos visto é que leis que favorecem os políticos e muita impunidade. É o que acontece na República. Porém, na monarquia, as leis elas favorecem a população. As leis elas favorecem o povo e não apenas um grupo. Os projetos da monarquia elas visam durar para toda a população e não apenas para um grupo específico. Também, número 8. Monarquia deu certo, república não. Na monarquia, no Brasil Império, o Brasil era um país avançado, era considerado um país avançado. Já na república, o nosso país ele é um país subdesenvolvido. Nós não estamos nem perto de ser um país de primeiro mundo. Ou seja, a monarquia foi uma forma de governo que deu certo no Brasil. Já a república, em 180 anos, ela não deu certo, não teve estabilidade política, não tivemos uma economia estável, não tivemos uma forma de governo em que deu continuidade, que teve continuidade de projetos, que é o que está faltando para o nosso país. Então, a república não deu certo no Brasil, e esse é um dos grandes motivos de nós apoiar a monarquia. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, né, com esses que eu trouxe 8 motivos para nós sermos monarquistas. Só que eu poderia trazer muito mais. Mas esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.